Tudo bem, gente? Infelizmente, a Carol, que foi quem convidou vocês, né? Ela teve um problema e não pôde participar hoje. Aí eu estou aqui para receber vocês. Agradeço muito por terem aceitado o nosso convite, né? E vocês vieram para falar sobre decolonialidade, não é isso? Eu queria que vocês se apresentassem. Quer que eu comece, então? Oi, Que gente. sabe? Eu sou a Caroline e eu faço parte do Subverta desde o ano passado, né? Do início da pandemia. Eu entrei aqui, então não tenho ainda nenhuma prática aqui no dia a dia com o pessoal, né? Mas estou aí participando das reuniões e tudo. A Carol me chamou aqui para falar um pouco sobre a comunidade Bem Viver, porque eu também faço mestrado na Unirio, né, em ciência política, e eu estou fazendo minha dissertação agora sobre diálogos entre marxismo latino-americano e decolonialidade, né? Então, eu estou tentando criar uma ligação entre eles aí e, quem sabe, dar certo aí. Tentar trazer também tipo, novos saberes, né? Novos conhecimentos para a academia que não sejam tão engessados e que tenham também a voz aqui ativa, né, das populações periféricas, né, da comunidade periférica aqui. E é isso, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre decolonialidade, sobre bem viver também junto com a Ellen. A gente já se organizou aqui para fazer uma apresentaçãozinha, a gente fez uns slides bem pouquinho slides só para a gente resumir bem as coisas. E a gente vai falar, nós duas, assim, se complementando, assim. Ah, tá, foi mal. Vou baixar um pouco minha câmera aqui. E é isso, então, gente. Prazer aí conhecer todo mundo. Oi, gente. Meu nome é Ellen Monielli. Eu sou Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou formada em Relações Internacionais. E eu tenho um Instagram, desculpa, fogos. Eu tenho um Instagram chamado Ecofada, em que lá eu falo sobre veganismo popular, veganismo acessível e alimentação vegetal. É uma alimentação vegetal popular, acessível para todos. E aí, Carol me chamou também para participar desse bate-papo, né? Que é mais um bate-papo sobre decolonialidade, decolonialidade e bem viver. E é isso. É isso, eu tô animada para a conversa com Carol e vai ser muito legal, gente. Eu acho que a Aline caiu, né? Eu tô, gente, desculpa, eu tinha... Não, deu um problema no meu computador, eu acho que, na verdade, foi na internet do meu computador. Eu caí da sala e aí eu voltei pelo celular, depois eu até voltei no computador, mas aí eu resolvi ficar aqui mesmo. Peraí, vou ligar meu vídeo. Oi, gente. Desculpa, eu não imaginava que isso ia acontecer. Acho que foi algum problema com o Wi-Fi aqui. E aí eu estou pelo 4G e estou no celular e vou gravar a reunião assim mesmo. Acho que está gravando. Certo. Tudo bem, acontece. Problemas técnicos com a internet. Enfim. Cara, eu acho que tu pode compartilhar tua tela. Tu vai compartilhar? Vou compartilhar aqui, então, o slidezinho aqui que preparamos. Tem como fazer isso aqui, peraí. Onde é que eu faço isso, sabe? Ah, tá aqui, na minha cara, gente, foi mal. Tô meio tapada. Aí você vai compartilhar, eu preciso te autorizar aqui. Rapidinho. Isso, só esperar a Aline me autorizar, então. Uhum. Espera aí. Uhum.
tornar anfitrião. Não estou entendendo, peraí. Aqui pelo celular eu fico mais confusa de como fazer as coisas, peraí. Então, só se eu tornar você anfitriã, mas aí eu não sei o que acontece com a gravação. Acho que eu vou continuar gravando da mesma maneira. A gravação continua, mas eu tornei você anfitriã para você conseguir compartilhar, porque pelo computador é mais fácil eu autorizar você só. Show. Então, tô só abrindo aqui o slides. E aí, então, eu vou compartilhar aqui. Ellen, aí você pode vir falar aqui. Aí você pode começar, porque aí eu não vou estar vendo você direito, porque aí você pode falar quando você quiser falar, entendeu? E aí eu não vou ver você. Então, vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo aqui? Tá carregando, tá carregando. Show. Pronto. Foi? Foi. Show. Então vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite de novo, né? Eu e a Ellie, a gente vai aqui conversar com vocês, né? Que é uma conversa mesmo, né? Nada de uma aula. A gente tentou deixar o menos acadêmico possível aqui, a gente fala desses dois assuntos. Até porque a gente entende que é melhor, né, para absorver assim, o conhecimento, para entender direito o que é, e não ver isso como uma teoria acadêmica, mas ver mais também como uma forma crítica, né, de se olhar o mundo a partir aqui da América Latina, não só da América Latina, como aqui de baixo, né, dos países periféricos. Então, a gente tentou deixar bem resumidozinho os conceitos de cada um, né, Ellen? Isso. E é bem esse questionamento que a gente começa, né? É apenas uma teoria acadêmica, porque quando a gente fala sobre discursos decoloniais, pós-coloniais, tudo isso, a gente liga logo à academia. Esses estudos, eles, sim, começaram na academia, tem sua origem acadêmica assim, muito forte, mas é muito, e como Carol disse, pensar em formas de se imaginar outros mundos possíveis. E quando eu estava na faculdade, eu falei até com Carol isso, que ao começar a estudar teorias pós-coloniais, decoloniais, eu não entendia muito bem do que se tratava. Eu lia os textos muitas vezes e não entendia. E a gente percebe que a academia também é um espaço colonizado, um espaço que a gente precisa dessa praxis decolonizadora dentro dela também, e é o que até a Carol vai falar sobre colonialidade do saber, que tem relação com isso também, mas é só uma breve introdução. Você quer falar mais alguma coisa, Carol, sobre a questão da origem, a questão do pós-colonialismo mesmo, em si? Sim, porque é interessante, se a gente for olhar, a decolonialidade, acho melhor você desligar enquanto eu falo, né, Ellen? Show. A decolonialidade, ela tem a sua origem nos estudos pós-coloniais, e esses estudos pós-coloniais, da maneira como eu divido eles e como eu entendo, né, eles têm a sua essência, né, a sua origem também em movimentos de libertação que aconteceram ao longo da década de 60 e 70, né, no movimento de libertação da África, da Ásia, e a praxis foi sendo feita e a teoria foi chegando. Então, por exemplo, o Fanon, que a gente considera, obviamente, um autor marxista, mas o Fanon ele foi resgatado pelo pós-colonialismo justamente a partir dos escritos dele, né, das lutas de libertação na Argélia. Apesar dele falar bastante também aqui de Martinica, de onde ele veio, e o processo que se deu de colonização, né, no país dele, ele acabou se juntando, né, na luta de libertação lá da Argélia, e
os estudos dele foram muito resgatados depois nessa escola, né, pós-colonial, que aí você tem esse primeiro período, né, que é o período da praxis, que é o período da revolução, dos movimentos de libertação e de dependência, né, e logo depois você tem um pós-colonialismo mais acadêmico, né, uma inserção na academia dele. Que aí você tem os estudos, né, do grupo subalterno, que é feito muito por autores e acadêmicos de origem indiana, principalmente, de origem asiática, do Sudeste Asiático, fazendo essa movimentação na academia para dar voz ao subalterno, né, que eles chamam aqui, a gente aqui de baixo, o povo da periferia. E os primeiros autores decoloniais, eles vieram, né, de uma versão desse grupo de subalternos, que é o grupo subalterno da América Latina. E aí aqui até eu coloquei no canto esses 3 principais homens, o Quijano, que é onde está em cima, né, no canto esquerdo, embaixo o Henrique Dussel e Edgardo Lander, que são os grandes nomes da decolonialidade que a gente tem aqui. E eles vieram, eles meio que romperam, né, com esse grupo de estudos subalternos da América Latina, justamente porque eles acreditavam que a construção dos saberes não estava sendo não autêntica, mas elas ainda se incorporavam muitas teorias provindas do norte global, né, muitas teorias ainda de natureza eurocêntrica. E eles decidiram romper e criar, né, o grupo Modernidade e Colonialidade, no qual eles iam trazer saberes verdadeiramente latino-americanos, que eles diziam. E sobre também, para terminar a questão da origem, né, sobre apenas ser uma teoria acadêmica, é porque quando a gente olha para os autores decoloniais, a gente olha só homens brancos, latino-americanos, sim, mas homens brancos ainda, né? Então, a gente tenta também trazer isso para fora do olhar só acadêmico, né? E tentar ver pessoas que, mesmo que vieram antes e possam não ser taxadas de decoloniais, elas trazem a decolonialidade dentro do discurso delas, né? A Lélia, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. Eu trabalho com ela, eu trabalho também com os textos dela na minha dissertação. Ela traz a categoria que ela traz do feminismo afro-latino-americano, de americanidade. Tudo isso está baseado em saberes, né, autenticamente latino-americanos. E ela, como é que a gente não pode falar que a Lélia decolonizou também nos estudos dela? Pode ser anacrônico falar que ela é uma autora decolonial, mas, como eu falei, se não virou pós-colonial, a Lélia também pode ser taxada de decolonial, né? A gente tem o Krenak também, que eu acho que é o mais o pop do momento aqui, né? Que todo mundo fala dos livros dele, dos estudos dele, e ele traz a decolonialidade nos textos, né? Que ele fala e nos discursos que ele dá. E embaixo eu também trouxe o Abdias Nascimento, porque se a gente está falando também sobre decolonialidade e construção de saberes e práticas latino-americanas, autênticas, a gente também tem o quilombismo, também é uma prática aqui, né, da gente. E o Abdias Nascimento, ele tem um texto dele que fala sobre quilombismo, sobre como uma forma de revolução, uma forma de revolução do povo afro-brasileiro, e como ele é também de caráter anticapitalista, anti-imperial, e também como é que a gente também não pode falar que o quilombismo em si traz uma raiz, né, decolonial. E aí a gente tem que entender agora os conceitos da decolonialidade em si, que aí a Ellen vai trazer para a gente aqui, de como surgiu, nasceu e o que eles falam. Gente, só uma coisa sobre essa origem. Como uma boa internacionalista que eu sou, eu não poderia deixar de citar, assim, nesse contexto, uma conferência que teve nos processos internacionais, que foi a Conferência de Bandung, que foi em 1955. E essa conferência, assim, numa visão mais abrangente da coisa, teve a ver com esse processo de barreiras coloniais. Então, foi por países do terceiro mundo que se inseriram internacionalmente para acabar com aquela ordem bipolar que estava vigente naquele momento. E aí, essa conferência foi muito importante, foi uma das praxis que Carol colocou aqui, e a gente passa agora para conceitos. Como Carol disse, esses 3 autores, o Quijano, e principalmente o Quijano e o Dussel, foram assim, importantes nesse momento de
querem saber de modernidade, da colonialidade do poder. Do Céu até coloca que o nascimento da modernidade foi em 1492, com o estabelecimento da criação da América e o expansionismo europeu e o capitalismo também, que Rano fala isso. Então, quando a gente fala sobre modernidade e todas essas questões que abordam a modernidade, a gente tem que entender que a modernidade ela é intrínseca e não pode ser dissociada da questão da colonialidade, que foi inicialmente colocado por Quijano, lá em 1989, A Colonialidade do Poder, que ele fala sobre todos esses padrões de poder, de poderes que acabam estabelecendo a classificação social de raça. Então, toda essa questão social, toda essa questão de categorização social baseada na raça acaba estabelecendo formas de relações do mundo em si que a gente conhece. E aí, esse poder, na verdade, com o estabelecimento do capitalismo, todas as formas de trabalho, tudo que a gente conhece hoje, questão de produção, de distribuição, mudou depois da Constituição da América, e o estabelecimento do capitalismo foi uma das formas mais, assim, sem a palavra, assim, mais efetivas desse processo de modernidade, da colonialidade, que é como eles colocam. E aí, se vocês verem toda essa questão de quem são os principais marginalizados, quem são os principais explorados, quem são as pessoas que sofrem racismo, são esses grupos que são de raças diferentes da raça hegemônica, que são grupos étnicos como quilombolas, indígenas e nações, assim, nações que foram colonizadas, que tiveram suas populações colonizadas também durante o processo histórico da consolidação da América. Então, a colonialidade do poder vai ser muito importante para a gente, esse conceito de colonialidade do poder, para a gente entender essas novas formas, como é colocado aqui, novas formas de dominação e exploração que vai acabar impondo toda essa nova classificação de raça e de etnia, e que é um espaço propício para o estabelecimento do capitalismo, que vem para reforçar todos esses padrões de poderes que é conhecido não só de forma econômica, mas uma forma social também. Eu gosto muito de Florestan Fernandes, que ele fala muito dessa parte da economia, mas ele traz, assim, uma visão muito, muito importante. É tipo o que Carol falou com Leila Gonzalez. Não posso falar aqui, Florestan Fernandes é um autor decolonial, mas ele traz elementos e algumas falas que a gente pode colocar dentro de todo esse contexto, e é basicamente isso sobre a modernidade, colonialidade e a colonialidade do poder. E sim, não, pera, falta... Não, Carol, vá. Explique sobre a colonialidade do ser e do saber. Não, você pode terminar sua fala aí, eu entro depois na colonialidade do ser e do saber, problema nenhum. Não, é porque eu já ia falando os objetivos, mas ia ficar... Para não voltar, pode ir falando da colonialidade do ser e do saber. Show. Bom, então, como a Ellen falou, né, a partir dessa... O Quijano, ele acreditava não, né? Ele afirmava muito que essa configuração do poder dentro da América Latina, a partir da colonização, ela se deu de uma forma bastante heterogênea, né? A articulação do poder aqui. Ou seja, a gente não tem apenas uma divisão do trabalho em si, aos moldes do que a gente tem aos moldes do que a gente tem da divisão do trabalho europeia, por exemplo. Essa divisão, ela incorporou novas categorias, né? E a categoria de raças foi uma delas, o gênero também estava inserido nisso.
você também tem a construção de uma colonialidade que agora também vai muito além do próprio espaço físico, né, e territorial. É uma colonialidade interior, que é a colonialidade do ser, que é a colonialidade do saber. A do ser em si seria mais a própria questão da perda da identidade do corpo em si, do colonizado, né? Eu acho interessante, eu acho que a gente pode trazer até esse paralelo com o que Fanon fala também, né? Do complexo de inferioridade do colonizado, que é basicamente isso mesmo, é você destituir o colonizado, o periférico, né? De todo o seu conhecimento original, de toda a sua forma de vida, de sua forma de viver, de todas as suas experiências de vidas, em prol de uma exploração e uma dominação de um outro povo que se considera, se julga superior, né? E você conseguir fazer isso de uma forma tão bem-sucedida que ela ocorre até os dias de hoje, depois de 500 anos de colonização. E a colonialidade de saber também tem esse lado de você disseminar o pensamento eurocêntrico como sendo a única forma de conhecimento possível, a única forma que traz uma universalidade, como se a história, como se o processo histórico todo se desse da mesma maneira, da mesma forma que em qualquer outro lugar do mundo, né? E não só isso, né? Não só esse olhar universal, né, para cima da história, né, quebrando com todo o conhecimento milenar que você tinha dos povos que aqui habitavam e dos povos que foram escravizados e trazidos para cá. Você tem também um apagamento da crítica, né, porque o pensamento eurocêntrico, isso é uma coisa que eu bato muito quando eu estou nas aulas e na academia como um todo, é que o pensamento eurocêntrico é esse pensamento positivista, esse pensamento que não te faz criticar, que não te faz pensar. Ele te dá uma coisa e só quer saber como essa coisa funciona. Ele não quer saber o porquê se estruturou dessa forma, qual é a estrutura, qual é a raiz do problema. Não há radicalidade nesse pensamento. O pensamento eurocêntrico, quando a gente fala eurocêntrico em si, a gente está falando desse pensamento neutralizador, desse pensamento que não dá voz a todos, dá voz a poucos, né? Ele tenta disseminar essa ideia que hoje em dia, né, principalmente na época que o Quijano, o Dussel e o Lander eles escreveram os textos deles, foi numa época que o neoliberalismo estava muito forte, né? A disseminação do neoliberalismo enquanto forma econômica e enquanto forma também de você ser, né? Enquanto um ser social, de você achar que é a partir da meritocracia que você consegue subir de vida, que é a partir da individualização dos seus próprios, da sua própria individualização, né, do ser humano, distanciando ele da sua comunidade, é que você consegue ter algum tipo de autonomia, algum tipo de ter o seu verdadeiro ser, né, a partir de uma individualização e de acumulação e de um consumismo. Enfim, eu estou trazendo tudo isso para o tempo de cá, né? Mas naquela época em si isso já era feito. Agora só os mecanismos no qual se faz isso mudaram, e na época que o Quijano e que o Dussel e o Lander escreveram foi justamente nessa época que o neoliberalismo estava bem forte, né? Aqui. Então, você tinha um apagamento ainda maior, tanto na academia quanto na prática da vida que a gente vivenciava. E essa colonialidade de saber é um dos aspectos mais cruéis. Todos os aspectos da colonialidade são muito cruéis, mas a do saber, ela faz de uma forma tão indireta que você nem percebe que o que você pensa, na verdade, não é uma relação natural que você tem. O que você pensa, na verdade, já foi introjetado em você, né? Já foi uma ideologia posta em você. E isso se assemelha muito também à questão de ideologia dominante, né? De que a ideologia daqueles que dominam são a ideologia hegemônica que vai ditar, né, o rumo da história, o rumo do processo histórico. E aí agora eu passo para a Ellen e falo desses objetivos aí da decolonialidade. E é basicamente isso. Eu também acho que a colonialidade saber é uma das mais, assim, nossa, para mim é uma das mais impactantes, porque retira a sua chance de indivíduo como pensar do jeito que você tem que pensar, que você quer pensar, sabe? Você é imposto a pensar daquela maneira. E desconstruir isso, decolonizar isso tudo e voltar para uma forma radical, uma radicalidade do pensar, demanda um processo muito gigante.
eu sinto que eu ainda estou nesse caminho do processo, acho que todo mundo está nesse processo, cada dia aprendendo coisas novas, coisas que não sabia, coisas que são ligadas a todos os nossos saberes e fazeres, e vendo, e esse daí é um dos objetivos, que é foco na identidade e raça na América Latina, e tanto a construção epistemológica latino-americana. Então, hoje a gente vê muita gente, pelo menos eu vejo muita gente, lendo mais autores latino-americanos, se desprendendo mais dos saberes eurocêntricos, dos saberes do norte, e criando nossos próprios saberes, nossas próprias epistemologias, ou epistemologias do sul. Não como... Existe um autor que é Boaventura Silva Santos, eu acho, que fala sobre epistemologias do Sul, mas eu não estou falando dessas epistemologias, porque ele é de Portugal. Eu estou falando da epistemologia do Sul, colocada por um autor chamado Arthur Escobar, que ele é colombiano, e epistemologia é a forma como, basicamente, como de conhecimento, como a gente conhece tudo ao nosso redor. É muito ligada a essa questão de colonialidade do saber também. Então, quando a gente começa a construir nossa própria... E esses autores a construir esse conhecimento latino-americano tão forte, assim, é um marco. É um marco para os estudos já coloniais, pós-coloniais. Então, a gente tem que levar isso em conta. E para mim, assim, perceber que eu estava até falando com o Carol, a gente conversou muito, e Carol, e não tem como trazer muitas das coisas que a gente conversou aqui, mas a gente ficou como esses autores, assim, meio a um frenesi neoliberal tão grande, que era na época que eles partiram desses estudos, eles tiraram isso da cabeça deles. É muito doido pensar isso, porque a gente fica imaginando o processo de decolonização deles, que eles não tinham tipo, nenhum aporte teórico, só uma questão de praxis muito grande, e eles traduziram isso de uma forma tão incrível, né? É a única palavra que vem à cabeça, incrível, essencial, fundamental, que a gente fica, meu Deus, é muito doido isso, e que esses estudos estão ajudando a gente a colocar práticas mais efetivas dentro da nossa própria construção epistemológica, e isso daí é fantástico. Eu preciso dizer isso para vocês. E, Carol, as controvérsias, quer falar antimarxista? Será que é antimarxista? Exato, será? Aline, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Tá sem o áudio. Desculpa, eu esqueci. Sim, eu queria falar, porque quando vocês estavam falando, me vieram vários pensamentos à cabeça. Bom, primeiro isso que vocês estavam falando, né, da lógica dominante, da lógica neoliberal e tudo. Uma coisa que eu penso muito sobre decolonialidade é a questão justamente do pensamento produtivista que existe no capitalismo e que é totalmente antiecológica, né? Nessa questão da decolonialidade, mesmo dentro da esquerda, você encontra ainda muito esse pensamento produtivista como majoritário até, menos entre nichos, né? Por exemplo, do ecossocialismo e tal. Mas, assim, por exemplo, a ideia de que a Petrobras é nossa, o pré-sal é nosso, então, assim, então nós podemos explorar, desde que não seja explorado pelo capital. Aí não se pensa no que essa exploração do petróleo significa, né? E não que tenha que acabar com a Petrobras, mas que a Petrobras seja uma empresa responsável por uma importantíssima
transição energética, enfim, né? E isso é importante também ser falado, que eu acho que a decolonialidade ela precisa também romper com essa lógica produtivista do capitalismo e pensar mais em ecologia, né? Ter um pensamento mais ecológico. Aliás, eu acho que como deve ser o pensamento marxista hoje, porque a gente vive realmente uma emergência climática. Então, assim, e aí, enquanto vocês falavam muito sobre essa coisa de tanto sobre o neoliberalismo, me veio muito esse pensamento. E também, assim, é interessante você falar sobre academia e tudo, e estava dizendo que você faz o mestrado na Unirio, né? É que eu fiz a minha graduação na Unirio, eu me formei pela Unirio, só que em música. E era uma coisa que eu participei assim, né, de reuniões sobre a questão do programa, né, e tudo, e eu e alguns poucos alunos e os professores, principalmente de etnomusicologia, batiam muito nessa tecla de que o ensino de música, pelo menos dentro da universidade, mas não só dentro da universidade, é muito eurocêntrico, né? E como isso faz parte, que a cultura é uma das coisas mais fortes nessa questão da dominação cultural, né? Assim, isso que você falou da autoestima do colonializado e tudo. Então, assim, tanto é que quando a gente estuda a música que não é europeia, né? Aí é etnomusicologia, entendeu? Tudo que não é europeu ou americano é etno. Então, assim, agora, depois de uns anos, né, que eu já estou formada e tudo, eu vi uma nota do departamento lá de música da Unirio e tal, reconhecendo, né, o IVL, reconhecendo que realmente é uma instituição altamente eurocêntrica e que existia, a partir de agora, um esforço dos professores, dos departamentos, de mudar esse quadro, né, mudar essa realidade. Não sei até que ponto eles realmente estão fazendo isso, mas, enfim, é interessante que, quando você falou dessa coisa da academia e do eurocentrismo dentro da academia, eu me lembrei muito dessa luta minha dentro da Unirio, que anos depois é que eles foram reconhecer, né? Assim, é interessante. Mas o que você falou, eu também concordo. Por exemplo, o que eu trago no meu trabalho, eu falo muito sobre a questão do que eu vejo como a decolonialidade ela utiliza a interseccionalidade como ferramenta. E isso eu acho, por isso que eu acabo traçando vários paralelos com a Lélia aqui, da decolonialidade, mesmo ela não sendo decolonial. Mas é porque você precisa pensar nessas estruturas de poder que se dão aqui, no resto do mundo também, mas se dão principalmente aqui no sul global, né, que a gente chama, de relações internacionais. Também sou de relações internacionais, esqueci de falar. E você tem que pensar que elas se dão de toda forma possível, toda a sua forma de viver, né? Toda a forma de reprodução de vida, ela acaba sendo dominada por essa colonialidade em si. E a ecologia e o trabalho e o meio ambiente, como você lida com o meio ambiente, também é isso. Obviamente, os autores decoloniais têm suas limitações, como os autores marxistas também têm com outros autores, né? Não tem como a gente conseguir abarcar um conhecimento geral sobre tudo no nosso tempo de vida, mas eu acho que é muito válido a gente trazer também os conceitos ecológicos para dentro da decolonialidade, e quando a gente tocar no assunto do bem viver, a gente vai tratar justamente disso, né? Como o bem viver sendo uma forma de saber também decolonial, mas muito além disso, ele mais do que tudo, ele é uma forma de praxis, né? E é isso. Sobre a questão da Unirio de música,
não fico surpresa, na verdade, de que eles chamem qualquer coisa que não seja de origem eurocêntrica ou estadunidense, de étnico e de diferente, ou então pensamentos do quê? Eu não lembro qual era o nome que eu tinha numa matéria, mas, enfim, é sempre subjugado e é sempre minimizado uma eletiva, né? Ou se chama de eletiva. Nunca vai ser obrigatório. E é isso, né? Tipo, é surreal. Bom, no nosso caso, até era obrigatório. Mesmo assim, a gente estudava história da música. Aí, história da música era tudo música europeia, entendeu? E aí o restante era etnomusicologia, ou tinha uma matéria específica, que aí sim ela era eletiva, tipo, história da música na América Latina, história da música na Índia. Tinha, aí, mas essas eram eletivas. A história da música era música europeia, entendeu? Mas etnomusicologia era obrigatório. Internacionais que a gente deveria estudar muita coisa, também é um curso muito pausado. A gente passa 2 anos ou 3 anos estudando só coisas europeias, pelo menos comigo foi assim. E no final que eu tive uma matéria chamada Temas das Relações Internacionais da América Latina. Então, é um espaço muito colonizado. E sobre essa questão da questão de teorias decoloniais ligadas a estudos ecológicos, felizmente, tem um autor que ele fala, assim, ele não é tão dos anos 90, eu acho que ele é dos anos 2000, o nome dele é Juan Cagigas Rotundo, e ele fala sobre biocolonialidade. E aí ele expressa ele coloca uma expressão que ele chama colonialidades das naturezas. Então, a colonialidade, ela não vai ser só uma coisa ligada, claro que vai ter suas formas de poder, que vai ser sempre ligada a estruturas de poder, mas ela vai ser ligada a várias coisas. Colonialidade da economia, colonialidade da natureza, colonialidade do ser de saber. Então, não existe só uma forma de colonialidade. Felizmente, tem autores agora que estão trabalhando com essa questão de pautas ecológicas, especialmente populações tradicionais e até mudanças climáticas. Existem outros autores que não são totalmente decoloniais, mas trazem em si essa questão da decolonialidade muito forte. E existem autores como eu, que estou nascendo, né, no mundo acadêmico, que eu apresentei o meu projeto de pesquisa, que foi sobre diplomacia indígena, fora dessa perspectiva eurocêntrica de diplomacia, e sobre a Amazônia brasileira e mudanças climáticas também, usando as perspectivas decoloniais como um viés de análise. Então, assim, eu acho que está andando, né, o campo da decolonialidade, de estudos pós-decoloniais, nessa parte de mudanças climáticas, ecológicas, mas é uma coisa que a gente precisa esperar, eu acho que um tempo a mais, para a gente poder ver grandes movimentos dentro da academia, e como a gente percebe, é muito colonizado. É só você pensar o fato de que o próprio marxismo em si, gente, o quanto ele evoluiu e quanto demorou para ele evoluir em certas questões. Eu não gosto da palavra evoluir, mas de se desenvolver, né, em certas questões. Então, também, a gente tem o ecossocialismo surgindo lá para a década de 70, 80, né, como de uma teoria, né, de uma epistemologia, um método que já existia já há um tempo. Então, é a constante desenvolvimento e, ainda mais essa emergência que a gente tem de crise ambiental, a gente trazer esse debate, né, para essas diferentes epistemologias, ainda mais aqui na América Latina e no Brasil, né, que a gente tem aqui, da nossa Amazônia, que está sendo feita com ela. Bom, para a gente então só finalizar então a decolonialidade, eu trouxe esse pequeno ponto aqui, né, que é sobre essa polêmica que tem, essa controvérsia que tem se a decolonialidade é antimarxista, né, se ela tem essa natureza antimarxista. E a resposta é sim e não, porque ela tem críticas, sim, à teoria marxista. O Quijano traz isso no texto dele de Colonialidade e Poder. O Mignolo é outro que... O Mignolo realmente ele traz uma crítica muito forte, mas eu vou focar mais no Quijano.
por acreditar que o marxismo e o materialismo histórico, mais especificamente, ele é um pensamento eurocêntrico também. E aí a gente entra numa discordância, eu entro numa discordância e eu faço uma crítica ao Quijano sobre isso em si. Porque eu também, antes de tudo, eu sou marxista. Então, o Quijano, ele fala que o marxismo em si ele tem uma visão muito, ele chama homogênea das estruturas de poder. E ele acha que é muito reducionista o fato de que ele só foca nas classes sociais enquanto formas de exploração e de opressão, e também como ele traz o processo histórico europeu como um processo em si que determina o surgimento das classes sociais. De certa forma, sim, o Marx, principalmente o Marx, a gente está falando aqui, ele foca no processo histórico da Europa e Inglaterra em particular, para falar sobre o surgimento das classes sociais. Mas, ao longo da vida, a gente sabe que ao longo da vida do Marx, depois ele acaba entrando no final da vida dele em estudos, principalmente sobre o processo de colonização da Índia, da Rússia e de outros países lá, que agora não vou lembrar o nome, tem até um livro sobre isso, do Kevin Anderson, que eu acho que é Marx nas Margens, o nome, Marx nas Margens, que ele fala justamente sobre o fato de que o pensamento do materialismo, o pensamento de Marx e o materialismo histórico em si, ele não é eurocêntrico. Mas algumas análises que ele faz são focadas mais no continente europeu, obviamente, porque foi o espaço onde ele estava vendo a realidade acontecer, né? Vendo essa praxis ocorrer. E sobre a questão da estrutura só das classes sociais, isso é algo que o próprio marxismo, como a gente falou, teve esse desenvolvimento ao longo das décadas de entender que as classes sociais e as formas de opressão dentro do capitalismo se dão a partir das classes sociais, mas não somente delas. E a gente entende que existe o racismo, o patriarcado, a misoginia, né? E outras formas de opressão também, como o capacitismo, a homofobia, interferindo na nossa vida, interferindo como forma de ideologia. E então não tem como a gente falar em si que a estruturação de poder é só vista a partir de um foco da classe. Não, ele também traz outros focos. Obviamente, Marx teve suas limitações, como qualquer um tem, mas outros autores vieram ao longo dos anos para poder quebrar, né, com essa visão que eles mais reducionista, né, que o Quijano chama. E sobre a questão, ele também fala que a análise do Marx também algumas vezes é muito economicista em si. Eu acho que essa é uma discussão que a gente já tem no meio há muito tempo, de que não é economicista em si, tanto até que Marx traz as formas também como o capitalismo se dá, não só de uma forma econômica, mas na parte política, na ideologia dominante. E eu não vou me aprofundar muito nisso, mas existem essas controvérsias, sim. Mas, por exemplo, o Dussel, ele é um decolonial marxista, então a gente não existe um antimarxismo forte na decolonialidade em si. Existem críticas ao marxismo, obviamente, e a gente faz as críticas das críticas, como a gente aprendeu, mas a gente tem também decoloniais que trabalham junto com o marxismo. O Dussel é um deles. Agora estou tentando lembrar se tem um outro, mas o Dussel é o que mais fica na minha cabeça. E é isso, né? Controvérsias vão ter, críticas vão ser feitas, e as críticas são boas para a gente poder parar e analisar e fazer a crítica da crítica e também poder desenvolver enquanto marxistas, né? Então, eu não vejo como algo muito preocupante, nem acho que a decolonialidade perde também a sua importância só porque talvez suas análises sejam um pouco equivocadas nessa questão, né? Mas aí é isso. Sobre a decolonialidade, tem mais alguma coisa a falar, Ellen? Antes da gente partir para o bem ver? Pode partir. Vamos partir, então. Vamos lá, então. Agora, então, a gente vai falar do bem viver. Você quer começar, Ellen? Pode começar. Tá bom, então. Como a gente falou, né? O bem viver. Aí eu também gostaria de abrir isso para todo mundo, né? Se vocês veem em si o bem viver como parte da teoria decolonial, eu particularmente eu acho que ele se insere, né, dentro desse pensamento decolonial que a gente tem, mas o bem viver ele é muito mais antigo que isso, né? A própria noção do que é o bem viver, como conceituar o bem viver, ele vai muito além das perspectivas acadêmicas, das perspectivas teóricas. É uma epistemologia que nasceu, né, na própria prática dos povos que aqui viviam então, né? E não só dos povos que aqui viviam, então, de outros povos também que entendiam como esse relacionamento e essa simbiose entre os indivíduos, a comunidade e a natureza, elas funcionavam a partir de uma relação de complementaridade, né?
de união, de síntese. E não apenas os povos andinos e amazônicos conceituaram isso, mas também povos de outras regiões, como, por exemplo, na África do Sul, você tem a filosofia Ubuntu, que é muito parecida com a filosofia do bem viver em si. É uma filosofia de bem viver, mas nas práticas em si do povo sul-africano. Você tem também na Índia, que agora eu não vou lembrar o nome da comunidade ou do povo, mas eles também têm a sua própria noção de bem viver, que junta, né, esses conceitos de como trabalhar em harmonia, como trabalhar numa comunidade em harmonia com a natureza e construir coletivamente, né, esse espaço. E, bem, como trazendo aqui, né, tipo, o bem viver ele vai por reconstruir essas visões novas, não novas, né, essas construções milenares que foram apagadas ao longo do processo de colonização que nós tivemos, e como resgatar de novo, né, uma sociedade que não vise essa lógica mercantil, essa lógica da acumulação, essa lógica do consumismo, e que impacta cada vez mais na questão do ambiente, do meio ambiente, não é? Aí aqui eu só trouxe, tipo, o povo Quechua, que fica pelo Peru, pela Bolívia, pelo Equador, eles chamam bem viver de Sumak Kausai, que é uma coisa que eu acho muito bonita a forma como eles conceituam isso, né? Sobre o Sumak significar plenitude, o sublime, o Kausai é a vida, mas é a vida enquanto um processo, enquanto uma continuidade, ela não está estando estática, ela sempre está em movimento. E seria, então, o Sumak Kausai seria essa vida em plenitude, né? Você ter esse equilíbrio entre as suas vivências externas e internas, entre o material e o espiritual, e você viver em plenitude ao redor do meio ambiente que te cerca, né? Respeitando a natureza ao invés de se aproveitar dela para tirar os recursos da sua vida. A reprodução da vida, ela anda tipo, passo a passo com o respeito à natureza e o aproveitamento da natureza enquanto iguais, né? E não como um dominador sobre ela. E isso é muito bonito. Eu vejo até uma similaridade com a dialética em si, né? De ser esse processo contínuo de contrários e também de nunca ser um processo parado e sempre fluindo. E isso é muito bonito para mim, e é por isso que eu quis trazer esse significadozinho aqui e tudo. Ellen, pode falar mais um pouquinho também? E por isso o bem viver, ele nunca vai ser uma coisa só, sabe? Então não existe uma fórmula de bem viver, não existe meios de bem viver. O bem viver, ele é o que é, sabe? E a gente reconhece isso quando a gente vê povos, tipo, povos amazônicos, povos andinos, tendo essa prática de resgate de todos esses históricos que foram perdidos durante todo o processo de colonização. E o bem viver não é uma coisa única, a gente não pode categorizar o bem viver como uma coisa só. O bem viver são várias coisas. E tem uma frase do movimento zapatista que é um mundo onde outros mundos caibam. E é tipo isso, o bem viver são vários mundos dentro de um mundo só. E são várias formas de vida de povos tradicionais, povos originais. E como a Carol falou, não é só povos indígenas, as pessoas conectam muito o bem viver aos povos indígenas, amazônicos ou andinos. Não, existem o bem viver praticado em muitas partes do mundo, o bem viver como um resgate é feito em muitas partes do mundo, na verdade, e povos africanos, povos asiáticos, enfim. Então, quando a gente fala de bem viver, a gente nunca pode olhar só para a nossa América Latina. Claro que a gente coloca onde a gente está, onde a gente vive, então a gente acaba olhando muito esse processo histórico da América Latina, mas a gente precisa ver um escopo maior. E, assim, eu conheci o Bem Viver através, eu não sei se vocês já leram, que é o livro de Alberta Costa.
que é o Bem Viver, o nome do livro. E aí, esse livro, ele fala muito sobre o bem viver, mas no começo dos meus estudos, eu achei, passou pela minha cabeça que o Roberto Costa tinha cunhado esse bem viver, né? Mas aí eu fui entendendo a obra, entendendo todas as questões do bem viver, e não, o bem viver não é ligado ao homem branco, que escreveu um livro sobre isso, não, Bem Viver, ele só traduziu aquilo de alguma forma, sabe, para um livro. Eu acho importante falar isso. E é isso, eu adoro muito esse citado do movimento zapatista, que eu acho que resume muito um mundo onde outros mundos caibam. Existe até não é uma teoria, mas é uma conceituação que é um mundo. Acho que é assim em português. Um mundo, que traduz até essa visão do bem viver e dos povos originários, que Escobar fala muito sobre isso. Eu adoro Escobar. Leiam a cultura Escobar, porque ele é incrível. Que ele fala sobre essa questão da pluriversalidade e eu acho que é Carol Walsh. Eu não lembro o segundo nome dela. É Walsh. Mas sei que o sobrenome dela é Walsh. Às vezes a gente lembra só o sobrenome. Eu sou assim. O Walsh é Catherine Walsh. Lá vai eu. Tava lembrando de tu, Carol. Catherine Walsh. Ela fala muito também sobre essa questão de interculturalidade. E existem esses dois autores, para mim, são incríveis para entender essa questão do bem viver. Claro que eles não falam diretamente sobre bem viver, falam sobre questões de povos originários, falam sobre questões territoriais, assim, falam muitas questões ligadas até às questões ecológicas também, mas eles traduzem bem, eu acho que o que o bem viver e o que os povos originários, povos tradicionais, a importância deles para a gente continuar construindo novos saberes, novos mundos possíveis e novas formas de olhares através dos seus saberes e fazeres. Pois é, e sobre essa construção, né, de novas formas de vida, né, como o Bem Viver coloca, e aí eu acho que a gente entende essa natureza. Porque, como é que eu vou tentar fazer o link aqui agora com a questão do Estado plurinacional? De entender que esses povos em si, por mais que a Constituição de 1988, né, ela tenha contemplado os direitos indígenas, e agora a gente vê como a gente está tão perto de perder, eles estão tão perto, né, de perder esses seus direitos em si, como esse modelo, né, político, esse modelo constitucional, esse modelo de Estado em si, não contempla em si a própria realidade desses povos e dessas comunidades, e como a própria prática do bem viver, ela traz também um elemento crítico de você questionar em si não só a lógica mercantil, não só a lógica do sistema capitalista em si, enquanto um processo que está afetando diretamente a natureza, mas também como ela afeta a própria organização social que a gente tem hoje em dia, né? E como afeta principalmente esses povos. Então, eu trouxe só essa questão sobre a construção de um Estado plurinacional, porque isso foram as tentativas, né? Não as tentativas, assim, tentativas, né? De tentar inserir essa filosofia do bem viver do Marco Karzai para dentro das constituições, principalmente bolivianas e equatorianas, ao longo do processo da Maré Rosa que a gente teve, né? Nos governos do Correio e no governo do Evo Morales, que foi essa tentativa de criar, principalmente lá a gente tem a Constituição. Gente, acabei de falar, desculpa, tá? O frio me deixa algumas vezes meio assim. A Constituição da Bolívia e do Equador, trazendo os preceitos do bem viver dentro da Constituição. E como isso, na verdade, não foi algo que na prática ocorreu. Ainda mais porque a gente entende que tanto Bolívia e Equador são países que acabam dependendo muito da extração dos seus recursos naturais para poder se inserir nesse sistema, né, internacional.
E aí a gente está falando de uma questão que eu também trago muito sobre a questão do imperialismo, e como não adianta você querer colocar, né, numa Constituição apenas essa noção de Estado plurinacional, de diversos povos habitando nessa mesma terra, enquanto você não tem na prática uma mudança pautável no seu próprio sistema, né, de reprodução, no seu sistema econômico e político em si. Então, as coisas precisam andar lado a lado, porque senão você tem uma grande contradição ocorrendo dentro dos seus estados. E acho que isso foi uma coisa que ocorreu na Bolívia e no Equador mais ainda, né? Mas eu trouxe justamente essa questão só para entender que essa reivindicação, né, de um Estado plurinacional em si, ela precisa atender não só de uma forma formal, né, jurídica, mas ela também precisa ser feita na praxe e nas lutas próprias que os povos indígenas dessas regiões fizeram ao longo dos anos aqui. E isso leva também aqui, de trazer embaixo, eu trouxe só parafraseei aqui o Luiz Marques, que ele é um professor equatoriano, justamente. Depois eu vou até passar os textos aqui que a gente mencionou, gente. E tem um livro que é de pensamento indigenista equatoriano, que é incrível, que são vários pesquisadores acadêmicos e professores, né, indígenas, especialmente do Equador, que eles trazem a noção do pensamento do bem viver, o Sumak Kausai, e eles trazem justamente essa questão da construção dos novos saberes e da construção dos estados plurinacionais e da importância que é de você ter esse pensamento, né, crítico dentro da própria noção do bem viver. Mas gente, agora que eu estou vendo aqui o chat, todo mundo falando as coisas, desculpa, tá? Mas sim, né? A Constituição, ela é cheia de legado colonial, tanto a nossa quanto a deles também. Então, acho que do bem viver eu já falei bastante, porque eu também estou no processo de construção, de poder entender o bem viver em si, não só enquanto conceito, mas enquanto praxis também. Aí, antes de a gente passar aqui para o último slide, vamos ver se a Ellen quer também finalizar alguma coisa, que aí a gente fala sobre essas formas de praxis do bem viver atualmente. O quê? Vai passar o slide agora ou é para mim terminar de falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa antes de eu passar o slide? Pode passar? Pode. Show. Então vai com você aí, Ellen. Vamos falar dessas práticas aí que a gente tem de construção. Então, gente, práticas de construção, a gente, por essas fotos a gente já tira muita coisa. A primeira é o MST. Eu sou muito próxima do MST e eu construo com eles em alguns momentos. E como esse tá nessa questão muito louca de pandemia, eu tô meio mais afastada também nessa época, porque eu tô construindo com outro movimento também, que é o MLB. Não é MBL, gente, pelo amor de Deus, é MLB, viu? É Movimento de Luta de Bairros, Favelas e Vilas. E aí, esses movimentos sociais, esses movimentos populares, eles transmitem muito essa praxis do bem viver, sabe? E quando eu comecei a me aproximar de movimentos populares, é muito doido ver como muita coisa que eu acabava estudando, acabava lendo, vendo se personificar, se transpor em ações reais. E, assim, o MST foi um dos primeiros movimentos que eu tive contato. Então, ver toda a formação, ver toda a articulação, ver todas as ações, foi uma coisa muito, muito real para mim e que me fez sair um pouquinho da questão teórica e fez ir para a questão prática. E, assim, eu sou vegana, e aí
é uma coisa muito contraditória para alguns veganos, você ser vegano e se aproximar do MST, porque, segundo alguns veganos, o MST faz churrasco. E, enfim, mas quando você vai ver toda a questão do MST, é outra forma de se viver, sabe? É outra forma de se pensar, é outra forma de se articular, é outra forma longe desses moldes capitalistas e moderno colonial. Claro que dentro das suas estruturas tem muita coisa que é colonizada ainda. Não pode dizer que o MST ou tais movimentos populares são totalmente descolonizados. Não pode dizer isso, porque existem muitas coisas ligadas a todo esse mundo moderno colonial que a gente acabou destrinchando aqui. Mas é muito mais fácil eu construir uma coisa com o MST, plantar uma sementinha de explicações, de ideias de bem viver, de conversas acerca de questões ecológicas, de conversas sobre veganismo, dentro desse movimento, do que fora dele, sabe? Discutir com essa questão de vegano liberal é muito difícil, porque eles não entendem justamente isso, sabe? É muito mais fácil o MST se abrir para essa questão do veganismo, alimentação vegetal, como aqui é o movimento que eu faço parte, e que eu já articulei e falei sobre, as pessoas ficaram super interessadas, queriam construir várias coisas sobre isso, então foi super mais aberto do que nesse mundo capitalista que a gente vive aí, que as pessoas acabam vendo o veganismo através dos olhos liberais, dos olhos em que é só comprar um produto vegano que é isso, sabe? Ou dos olhos de que o veganismo é inacessível e caro. Mas existem, sim, o MST tem muitas atividades agroecológicas, e o MST salvou muita gente quando o arroz estava muito caro, R$40, né, o quilo. Chegou o arroz e o MST vendeu arroz muito barato, vendeu pelo site, vendeu em feirinhas, vendeu em muitos lugares, em galpões. E tem a meu Deus, eu sempre esqueço o nome dela, eu não sei se é Renata ou... Regina. Gente, desculpa, eu sou péssima com nome, acho que vocês já perceberam. Mas, pronto, o que a Regina faz, eu acho que é uma forma muito, muito linda de construir um tipo de bem-viver, sabe? Ela levou toda essa questão do veganismo para as favelas, para a periferia onde ela vive. E ela ensina as pessoas nesse local a uma alimentação vegetal, que dá para ser pobre, dá para seguir com alimentação vegetal. E assim, eu acho ela incrível, e o nome do Instagram é Favela Orgânica. E ela merece todo o reconhecimento que ela tem, e merece muito mais ainda, porque não é fácil você chegar na periferia, na favela, e falar: ei, se desprenda aí, decolonize aí de tudo que você conhece sobre o sistema de produção agroalimentar que foi construído nesse sistema capitalista, que essas boi, vacas, esses animais aqui, foram todos trazidos pelo colonizador e foram inseridos na sua cultura alimentar pelas pessoas que vieram lá em 1492 para o Brasil, né? Que não era Brasil antes. E é muito, você chegar com esse discurso dentro de uma periferia, de uma favela, é uma coisa muito revolucionária, viu? Eu digo que essa mulher, ela tem um pé revolucionário muito, muito grande, e tem um pé de resistência muito, muito forte. E eu admiro muito ela, apesar de ter esquecido o nome dela, gente. É porque eu sou ruim na cabeça com o nome. Segundo, terceiro, quarto, não sei, sobre a questão dos direitos indígenas.
E, assim, eu não vou nem falar sobre direito indígena, porque direito é uma coisa que foi construída, assim, foi construída nos moldes eurocêntricos. E a gente precisa de um reconhecimento indígena. As pessoas precisam reconhecer os povos tradicionais, incluindo os povos indígenas, não só os povos indígenas, mas os povos quilombolas e afins, como centrais para a luta, para a luta anticapitalística e antissistêmica também. E a gente não coloca os povos indígenas, principalmente, como centrais. E nenhuma esfera, a gente não, né? Eu tento colocar, né? Mas é uma forma de falar. Mas os povos indígenas não são colocados como centrais. Ailton Krenak, que Carol botou a foto dele no começo, que ele é o pop, como Carol disse, é o pop desses anos. Ele perguntaram a ele se, quando Bolsonaro chegou ao poder, perguntaram a ele se ele estava preocupado. Ele falou que eles estavam sobrevivendo há 500 anos contra tudo, todos os processos históricos de colonização, tudo, sistema capitalista, tudo. Ele estava preocupado com que como os brancos iriam sobreviver com isso. E é isso, pô, os povos indígenas, os povos originários, eles estão na luta há mais de 500 anos, e a gente não reconhece isso. O meu projeto de pesquisa foi sobre as conferências das partes. Foi sobre a ONU. A ONU é aquela mesma a organização imperialista que acaba ajudando a mercantilizar a natureza, enfim. Muitos problemas com a ONU. Mas o meu projeto de pesquisa estuda a diplomacia indígena da Amazônia brasileira nas conferências das partes. E a diplomacia, longe desse olhar eurocêntrico, né? Uma diplomacia indígena que eu coloco dois viés, que é uma diplomacia da complementariedade e uma diplomacia internacionalizada. E essa diplomacia indígena, ela, apesar do reconhecimento da ONU de que os povos indígenas eles são importantes, porque a ONU reconhece que eles são importantes nos debates de mudanças climáticas, na construção de várias políticas de combate ao clima. Mas quando se fala em chegar lá e tomar decisões, os povos indígenas eles não são centrais. Eles não participam nem da COP, que é as Conferências das Partes, onde, eu não sei se vocês conhecem o Acordo de Paris, onde o Acordo de Paris foi feito, que não serviu para muita coisa. Enfim, esses povos, eles constroem a Praxis do Bem Viver e eles não são levados em conta, não são colocados como atores, como pessoas que os saberes e fazeres são muito essenciais, são fundamentais, tanto para a proteção florestal, quanto até para a manutenção dos sistemas biofísicos, não só regionais, mas sistemas biofísicos globais. Se não fossem os povos indígenas, a gente teria a Amazônia em pé? Né? Teria? Eu acho que não, né? E Carol colocou aqui, eu não sei de onde é essa foto, Carol. É a única foto que eu não sei de onde é. Mas eu acho que deve ser de alguma área africana, né? Eu trouxe mais como para trazer o que a gente já tinha mencionado antes, como o bem viver está presente em outras regiões, mesmo que o nome não seja o bem viver, né? E eu também, olha, eu não tenho um aprofundamento nos estudos sobre a filosofia do Ubuntu e tudo, mas eu tenho textos sobre que eu posso colocar junto depois de uma outra listinha dos textos, que aí eu coloco para vocês, porque infelizmente eu não tenho um aprofundamento sobre isso, mas eu trouxe para a gente entender também que a prática do bem viver não está só ela não está só focada, não é focada, eu esqueci a palavra agora, gente, desculpa, mas ela não está só gente, agora eu esqueci a palavra que a gente tinha conversado antes, Ellen.
Ela não está só na parte dos povos indígenas em si. O bem viver, ele ultrapassa isso. Centralizado, talvez. Não é centralizado em si, porque eles são também, acho que, atores centrais da luta nessa construção da praxis do bem viver. Mas não são apenas eles, entendeu? Existem outros atores presentes nessa construção. Talvez, assim, vou colocar assim, fique melhor. Nessa parte aí que tu botou, pelo menos no continente africano, que o continente africano, assim, sofreu um processo de colonização muito forte, sabe? E, assim, muito forte mesmo. Se o processo de colonização dos povos brasileiros não, gente, mas do Brasil, da América Latina em si, foi muito cruel, como eu acho que quem já leu As Veias Abertas da América Latina, que o Eduardo Galeano explica muito isso, quando a gente vai falar do continente africano, foi pior ainda. Bota aí 10.000 vezes pior. E é uma coisa que ainda continua. Continua sobre muitos pretextos. Tudo europeu bota pretexto para colocar políticas coloniais, empurrar políticas coloniais para o continente africano. E aí a gente vê, por exemplo, Revolução Verde. A nova Revolução Verde levada por quem, nada mais, nada menos que Bill Gates, que isso daí só aumentou a questão do... Ai, meu Deus, não sei o nome em inglês, mas não sei o nome em português, mas em inglês é land grabbing. Eu acho que é grilagem de terra. É grilagem. Só aumentou toda a questão de grilagem de terra, principalmente na Nigéria. E muita gente, muitos pequenos produtores lá na África, no continente africano, perdendo tudo porque a mecanização do campo foi muito grande. Enfim, a introdução também de aquele negócio, meu Deus, GMO. Menina, eu tô lembrando que minha mente colonizada, só lembrando dos nomes em inglês. Transgênicos, gente, transgênicos. E aí colocaram lá, entupiram geneticamente modificados, alimentos geneticamente modificados. Entupiram o continente africano desses grãos. E assim, são políticas coloniais muito fortes que o continente africano ainda sofre. E claro que existe assim a sua praxis do bem viver. Vou dar um exemplo que eu acho que liga muito essa praxis do bem viver, apesar de ter sido liderada por uma pessoa, que é o quem? Thomas Sankara. Eu não sei se você já ouviu falar de Thomas Sankara. Mas Thomas Sankara, ele não foi assim não seguia, acho que nem falava sobre decolonialidade naquela época, em Burkina Faso, porque ele era presidente de Burkina Faso. Eu acho que ele chegou ao poder em 1965, 85, não lembro. Mas ele era o presidente desse país, na África, e ele tinha muitas as ideias dele eram muito decoloniais mesmo, apesar dele ser... Eu acho que ele era marxista, ele era socialista. Não é, Carol? Ele era socialista. E assim... Sim, top. E aí ele tornou Burkina Faso independente em uns 3 anos. E, assim, ele colocou tudo isso na prática, ele construiu uma Burkina Faso diferente, sabem? Que as pessoas, elas tinham autonomia alimentar, tinham segurança alimentar, as pessoas, elas viviam bem, de verdade, elas viviam bem. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado. Por quem? Pelos europeus. Eu acho que pelos norte-americanos e estadunidenses, né? Ele foi assassinado eu acho que era o vice-presidente dele. Era o vice-presidente ou alguém próximo dele. E aí, por todas essas forças eurocêntricas, ele foi assassinado. E porque ele chegou e disse, botou o peito, assim, para bater mesmo e disse assim, eu não vou pagar nada à Europa. Eu não vou dar nada para a Europa.
é eles que devem para mim, para o meu povo. Então, ele foi um revolucionário, ele foi muito, muito incrível, e eu sou muito fã dele, assim, eu sou apaixonada pelo que ele fez em 3 anos, em pouquíssimo tempo. E eu vejo muito o discurso de muitos políticos, e eu fico pensando, nossa, eu queria tanto ser independente, assim, independente das forças eurocêntricas, e se ele ficou conhecido como Che Guevara africano. E eu acho que ele transmite muito a ideia do bem viver, sabe? Apesar de outras... É porque eu ainda não estudei muito essa questão do continente africano de uma maneira mais profunda. Então, eu só tenho esse exemplo para dar para vocês. Mas existe muito movimento de resistência na África, que são muito importantes também, que reforçam essa praxis e essas práticas de bem viver e de resistência, porque bem viver é resistência, é você se colocar à frente das práticas de todas desse processo histórico colonial a que você foi submetido e continuar vivendo da forma que você vivia antes de todas essas amarras coloniais serem colocadas contra você. Então, para mim, é muito disso. Pois é. Vou finalizar. A Ellen já falou bastante tudo aí, praticamente, né? Ela finalizou muito bem. Porque, tipo, a gente colocou esse slide aqui justamente para mostrar as formas de construir a praxis do bem viver, entendendo que ele não é uma coisa que vai ficar limitada só a parte aos povos na Amazônia ou em qualquer outra parte mais do campo. A praxis do bem viver ela também pode ser feita na cidade, sabe? O que o Subverta faz muito, né? A gente já vê isso acontecendo aqui. Essa tentativa de trazer essa praxis do bem viver para dentro da cidade, tentar questionar também de que forma a gente pode trazer, de que outras formas a gente pode trazer, né? Essa praxis. E também finalizar também porque eu queria deixar claro que o que é bem viver e o que não é bem viver, né? E a Ellen trouxe isso muito bem. Bem viver não é o Bill Gates aí pregando uma revolução verde. Bem viver não é o capitalismo verde trazendo aí a moda sustentável, a Zara levando sua roupa sustentável, enquanto ao mesmo tempo ela está explorando milhões de trabalhadores do sul global e ao mesmo tempo continuando a produzir tipo, peças e roupas ou produtos, qualquer coisa que vão continuar sendo danosos ao meio ambiente. Bem viver não é a moça branca que se apropriou culturalmente da yoga e fica cobrando R$300 pelo seu curso mensalmente. Bem viver não é o coach quântico que fala como você pode ter o autoconhecimento olhando para dentro e olhando o universo e vendo as formas e tudo. Isso não é bem viver, isso é apenas uma apropriação e uma tentativa de você apagar a verdadeira praxis revolucionária que acontece, porque o bem viver em si, isso é minha opinião até pessoal, o bem viver ele é revolucionário em si, ele tenta quebrar com essas estruturas que a gente tem e tentar construir algo novo. Então, se a gente está pensando em construir, nós, não sei se todos aqui são, mas nós, enquanto comunistas, socialistas, se a gente está pensando em construir essa nova sociedade, superar as amarras do capitalismo, a gente tem que pensar também de que forma a gente vai fazer isso, pensando na pluralidade que existe na nossa sociedade, pensando em maneiras de criar essa crise ambiental, porque eu falo e continuo falando desde hoje, a grande ameaça para mim é a crise ambiental e todas as outras formas de opressão, mas a gente está vendo essa emergência em si, de que a gente precisa entender, a gente precisa se reconectar em si com a natureza, não no sentido de ir para o meio do mato, tomar ayahuasca e ficar tudo bem, mas no sentido de que a gente precisa construir essas, junto com esses povos que já estão há milênios fazendo isso, construir isso de uma forma que a gente não perca tudo muito rápido. Enfim, acabei entrando numa grande onda aqui, mas era só para finalizar e para a gente agora abrir para todo mundo poder conversar e debater e falar também, trazer novas questões que a gente não abordou aqui, fazer perguntas também. E é isso. Acho que a gente já finalizou então, né, Ellen? A gente achou que ia falar só menos de 20 minutos. Ok. Gente, uma coisa. Eu vou ter que dar uma saída porque
eu tenho minha bolsa e aí eu preciso assinar a lista de presença, participar um pouquinho da aula, porque senão eu só tenho um limite de faltas, sabe? E aí, qualquer coisa eu falo com o Carol e se já estiver rolando, eu volto e depois eu vou assistir a gravação para ver as falas de vocês aqui, quem quiser falar, viu? Beijo. Beijo, Ellen. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, agora todo mundo fale aí, por favor. Eu falei bastante, falei mais do que deveria aí, mas vamos lá. Eu tinha levantado a mão antes, então posso falar que a Gabriela também está com a mão levantada, mas eu já falei antes, se ela quiser falar logo, se tiver alguma coisa, ela pode falar antes, senão eu queria falar umas coisinhas. Fica à vontade, se você quiser falar, eu posso falar depois também, não estou com pressa. Tá bom. Então, algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto a Ellen falava, né? Primeiro que ela falou muito assim, né? Antes você tinha falado sobre a decolonialidade ser anti-marxista ou não, e aí você falou, existem muitas críticas ao marxismo e tal. Eu entendo, né? Sempre vão haver críticas ao marxismo, e é importante que essas críticas existam mesmo, mas é engraçado, assim, porque ela falou do Sankara, né? E ele fez parte de uma onda de revoluções marxistas, né? Justamente de caráter anticolonial, como foi aqui na América Latina, né? Como ela falou, o Tomás Sankara é chamado Che Guevara cubano, Che Guevara africano, cubano, Che Guevara africano. E aqui, né, na América Latina, o Che Guevara, o Fidel Castro, com todas as críticas, com todas as contradições dessas revoluções e tudo. Não só que, assim, quando a gente fala em decolonialidade, a gente pensa muito em América Latina, por motivos óbvios, né? Em África e América Latina. Só que é importante a gente pensar também em decolonialidade em relação à Ásia, né? O continente asiático, a Oceania, né? O continente australiano, porque lá existem os povos polinésios, né? Os povos maori, os aborígenes, e na própria América do Norte existem também os povos originários, os indígenas, que habitavam a América do Norte, que foram povos que foram dizimados antes do nosso, e alguns ainda resistem, alguns ainda existem, né? E então, assim, é importante também olhar, eu acho, a decolonialidade de uma maneira mais global, né? Incluindo não só, né, o óbvio que seria a América Latina e a África, sim, mas também pensando em outros continentes, né? E essa questão que eu acho contraditória, dizer que decolonialidade é anti-marxista, porque eu acho que se teve, e não só, eu falei das revoluções realmente, mas outros países, como, por exemplo, o Egito, que é uma cultura que eu estudo muito, que eu sou professora de danças árabes, né? Então, assim, no Egito, o Nasser, que foi presidente do Egito, que também tem suas contradições e tudo, mas que tomou o canal de Suez para o povo egípcio, deu uma banana para os europeus, entendeu? Enfim, ele também tinha uma raiz de pensamento marxista, fizeram escolas de formação marxista ao longo do canal de Suez, tanto é que qualquer coisa que aconteça politicamente, qualquer conflito político no Egito, eles ficam se borrando de medo quando o pessoal do canal de Suez se levanta, porque é um povo mais
que tem uma formação política marxista, é um povo mais aguerrido, mais assim, né? Então, existe essa questão, né, do pensar no Oriente Médio, pensar o orientalismo foi uma forma de colonialismo extremamente cruel, tanto quanto na América Latina, na África. Assim, o Egito está na África, né, o norte da África, mas as pessoas costumam pensar o Egito, costumam pensar a Península Arábica como algo à parte da África, mas eles também são África e eles também são colonizados, eles também têm esse problema como é que se chama, da autoestima do colonializado até mais profunda do que a nossa, eu acho, porque o colonialismo lá é bem mais recente do que aqui, entendeu? Aqui acho que o pessoal já se desconstruiu muito mais. É um pouco isso. Pode falar agora, Gabriela, que aí a gente junta aqui todos dois. Oi, gente. Pô, eu queria falar que fiquei muito feliz de ter esse momento aqui da gente falar sobre decolonialidade e bem viver. Eu estudo e trabalho com decolonialidade tem 7 anos já, e é uma coisa que eu tenho me debruçado bastante. Eu visitei muitos espaços, assim, eu fui para o México uma época, fiquei junto com a galera zapatista e eu consegui aprender bastante sobre como é que é a organização das juntas de buen gobierno. E hoje em dia eu trabalho numa iniciativa na Amazônia, que se chama Bacias Sagradas, junto com as federações indígenas do Equador e do Peru. Então, a Nação Achuar, Confeinai, enfim, todas essas grandes federações que são como a COIAB, a PIB daqui do Brasil, mas são desses povos amazônicos da Amazônia peruana e equatoriana. Então, é uma coisa, inclusive o Alberto Acosta, ele faz parte da comissão global dessa iniciativa, então é muito legal assim, ver o livro dele sendo citado, até porque realmente é uma grande referência, sempre foi uma referência para mim também, e eu tenho tido a oportunidade de aprender muito, assim, é uma coisa que eu sinto que são 7 anos, né, gente? Só que são 7 anos de eterno aprendizado, não é? Eu nunca consegui chegar num ponto que eu falo assim, pronto, eu sei de tudo. Não existe isso, sabe? E eu acho muito engraçado que agora, né, tá ficando um debate cada vez mais forte sobre decolonialidade, as pessoas estão falando mais sobre, né? E aí tem esse babado, né, de ser antimarxista. Eu até estava escrevendo isso no chat, mas eu achei melhor falar. Na verdade, eu nem ia falar disso, mas eu vou aproveitar e vou falar disso. Que eu acho que é uma picuinha, gente, uma picuinha que vem de um lugar de falta de diálogo, vem de um lugar de falta de compreensão, e vem de um lugar de que realmente o marxismo dominou muito o nosso pensamento, a nossa construção do pensamento revolucionário e da luta revolucionária na América Latina. A gente nunca pode esquecer que a gente bebe das fontes do marxismo, né? E como vocês falaram, o marxismo está em constante evolução. Mas a gente não pode esquecer que o próprio cunhador, entre mil aspas, porque também tem muitas críticas a isso, né? Do Quijano, né? De ser o cunhador do termo da colonialidade, mas, enfim, eu também reconheço que ele foi a pessoa que mais ficou reconhecida por isso. Ele em si era um marxista, né? Ele se considerava marxista e ele que falou que, para poder entender a realidade da América Latina, que ele começou a entender que o que molda a história do mundo, né, não é apenas a luta de classe, é a luta de classe, mas também a classificação social da população, né, pelo conceito inventado, né, um conceito fictício europeu de raça, porque antes não existia isso. Antes de 1492, até os povos turcos, judeus e árabes, eles estavam em constante contato com os povos europeus e eles não eram considerados inferiores por uma questão de raça, por uma questão de etnia. Eram por outras questões, né? Era uma questão financeira, enfim, tanto que esse é o grande debate que surge na Europa, né? É uma luta de classes. Mas quando vai se pensar desde a América Latina, a gente repara que a invenção do conceito de raça ela foi essencial para usar da violência racial para você escravizar corpos, tantos que foram traficados de África, quanto aqueles que já estavam aqui na chamada, entre mil aspas, né, terras da abundância, né, que é a abundância só para chegar aqui, saquear tudo e levar, né, porque a gente não é abundância para a gente poder construir a nossa própria existência, né, é só abundância para os outros.
mas é uma violência racial que foi inventada para você continuar explorando corpos e terras. Né? Então, por isso que no começo, eu não lembro quem trouxe o debate, né, sobre a decolonialidade não falar sobre a questão ecológica. Na verdade, a decolonialidade ela sempre falou sobre a questão ecológica, porque um cerne principal do debate decolonial é que o antropocentrismo, né, a centralidade no homem, e eu falo homem, realmente homem, né, o homem branco, europeu, cristão, heterossexual, né, todas essas marcas de quem é esse homem, inclusive o Ramon Grossfog, eu vou botar aqui no chat, ele fala muito sobre isso. E aí, enfim, isso já estou divagando aqui, mas aí eu queria falar para vocês que em 2018, né, 2018 ou 2019, eu e uns amigos, a gente criou esse coletivo decolonial. Foi o primeiro negócio no Instagram que tinha um nome, foi tão fácil criar, porque não tinha nada que falava disso. E a gente criou e começou a falar, só que a gente é muito do fluxo, assim, sabe? Eu realmente não sou uma pessoa que sou muito ligada no Instagram, então eu sei que eu deveria produzir mais conteúdo e tal, mas eu não faço muito isso, eu acho que é uma coisa que eu poderia melhorar. Mas eu acho que tem algumas coisas lá que são bem legais, e uma das coisas que também explodiu muito minha cabeça, que a gente ainda está para colocar lá, é a Denise Ferreira da Silva, que ela, gente, Denise Ferreira da Silva, ela é, tipo assim, uma das minhas maiores referências, uma filósofa decolonial, ela, uma mulher maravilhosa, e ela tem um vídeo, tem uma palestra, né, que se chama O Evento Racial, que na verdade é um livro dela, Towards a Global Idea of Race, que ela foi formada no Canadá, se não me engano, mas ela é brasileira. E esse evento, esse debate sobre o evento racial é incrível porque explica como é que é o pensamento e como é que é o pensamento europeu, né? O pensamento eurocêntrico que ela critica. E o que ela fala basicamente é que ela vai um pouco além do Quijano. Ela fala assim, Quijano, massa, que você criticou Marx. Só que você criticou Marx e não foi um pouco além, porque você simplesmente falou que não, calma aí, a gente, enquanto América Latina, a gente não se organiza como classe, a gente se organiza como raça enquanto classificação social. O que a Denise fala aqui? Não foi só uma classificação social, foi uma classificação econômica, porque foi a partir do conceito de raça que se definiu que alguns corpos seriam escravizados para poder gerar renda para os corpos ditos não racializados. Então, a Denise Ferreira, ela basicamente explode minha cabeça, gente, em mil sentidos, ela é maravilhosa, assim, ela fala que o pensamento europeu, eurocêntrico, moderno, é gravado em basicamente três pilares, né? Ela fala da sequencialidade, a ideia de um pensamento sequencial, né? A ideia do progresso, que a gente está sempre em, não, primeiro, segundo, terceiro mundo, que porra de escadinha é essa, né? Mas, enfim, europeus criaram isso, então ela fala pensamento sequencial. Outra coisa é o pensamento marcado pela separabilidade, que separa o mente, corpo, espírito, né? Descartes, né? Penso, logo existo, esses babados aí, que ela critica muito bem sobre isso, e determinabilidade, que é uma coisa que é incrível, que é assim, se você pensa que o pensamento europeu identifica o outro a partir dessa lógica da separabilidade, né? O outro é aquele que não sou eu, branco, essa determinação é também é como se o pensamento europeu se autodeterminasse como a referência universal. Por isso que ele é marcado pela determinabilidade, porque ele tem o autopoder que ele mesmo criou de determinar o que é o outro e o que é o ser, né? Então, assim, a Denise, gente, ela é uma mulher preta, foda, do Rio de Janeiro, maravilhosa, que simplesmente tomou o mundo e que quase ninguém conhece. E eu fiz meu mestrado agora em Londres, e quando eu estava lá, simplesmente, tipo, eu vi que ela era referência para várias pessoas, e eu ficava assim, como assim? É que nem a Angela Davis falar que a gente não estuda a Lélia Gonzalez, saca? Então, assim, tem muitos pensadores que estão construindo um pensamento na academia, mas como vocês também falaram, é um pensamento de construção de luta, né? Que é muito, muito importante que a gente ressalte. E aí, só para finalizar sobre o bem viver, que na verdade, eu só queria falar sobre isso, eu saí falando para caramba, gente, foi mal, mas eu já vou parar agora, era sobre o bem viver, eu achei muito legal, Carol, que você falou que o que o bem viver não pode ser, né? Ele não é um coach quântico, né? Ele não é um curso de não sei quantos R$1.000 que alguém vai querer vender e falar assim, olha aqui, o bem viver, vou vender aqui para vocês, em 2 dias você vai aprender o que é. Quando tem povos que estão há milênios tentando construir e ensinar para as suas próprias gerações o que é o pensamento, o entendimento de mundo sobre o bem viver, né? E uma coisa que eu acho que é importante que o Alberto Acosta fala também, no livro dele, é que o bem viver ele não pode ser um slogan político, ele não pode virar uma plataforma política, porque foi isso que deu errado, tanto no Equador quanto na Bolívia, né? Que foi basicamente uma pauta
para debater os direitos da natureza, que é super importante, né? A gente entender que o rio ele também é um sujeito de direitos, né? A montanha, tudo isso para que a gente possa não entender mais esse pensamento focado no ser humano, né? E sim um pensamento relacional, que a gente faz parte da natureza, a gente, assim, essa separação, né, que antes era todo conhecimento vem de Deus, aí depois, não, calma aí, todo conhecimento vem da razão. Quem que detém a razão? O homem branco europeu. A razão, ela nunca está nos elementos da natureza, a razão, não existe racionalidade em algo que, para muitas pessoas, é só espiritualidade, sabe? Então, o que os europeus fazem é fazer essa separação que é muito tosca e muito simplista, né? Muito binária. Então, o bem viver é uma coisa que a gente fala muito lá da iniciativa, porque eu trabalho muito com a parte de financiamento, né? Então, eu tenho que pegar grana. E eu tenho que explicar para as pessoas que não vai ter uma métrica do bem viver, não vai ter um slogan político para ser defendido, porque isso é uma prática de construção contínua. Então, enfim, era só isso que eu queria falar, porque acho que recorrentemente o bem viver está sendo trazido como uma pauta cada vez mais importante, só que eu temo que isso vire uma plataforma mesmo política, sabe? Que acabe esvaziando não só o conceito, mas também, como vocês também falaram, a centralidade de quem deve estar no centro, né? Que são as pessoas que praticam esse entendimento de mundo e que a gente tem que aprender com essa galera, né? Não é, enfim, uma palestra ou outra, um livro ou outro, né? Não é, porque senão é assim, escreve algum livro e as pessoas acham que o conceito foi criado por quem escreveu o livro. E a parada não é muito bem assim, né? É sempre um eterno processo de construção coletiva e aprendizado. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Adorei muito a apresentação de vocês. Obrigada, Gabriela. Nossa, a fala foi ótima, sério, incrível. E você está trabalhando muito mais com decolonialidade do que eu estou nisso aqui há 2 anos só. E como você falou, é sempre um aprendizado, é sempre, tipo, não tem como a gente saber, a gente vai morrer sem saber tudo ainda sobre isso. E a gente espera contribuir um pouco para esse debate também. E, cara, o que você falou sobre... Eu vejo, você falou agora exatamente isso, e eu vejo isso acontecer, que é do bem viver. Agora, eu lembro que tem um amigo meu, adoro de paixão, mas infelizmente é uma esquerda liberal, mas que ele fala que ele fica lendo que é viver bem, não é nem bem viver agora, é o viver bem. Então, tipo assim, você pega todo esse conhecimento milenário, esse conhecimento de povos que estão sendo sempre marginalizados, sempre à margem de todo o processo, e você transforma, tipo, num livrinho de autoajuda no qual você vai ter um mindfulness, né, que eles chamam, aí nessa apropria de vários conceitos budistas também, para transformar uma coisa de como você pode ser o seu melhor eu. E o seu melhor eu, a gente sabe que é o seu melhor eu para ganhar rios de dinheiro. E aquela composição heteronormativa que a gente já conhece da sociedade. E tipo assim, eu lembro quando eu vi essa história, eu falei, cara, não, isso não é bem viver bem não é isso, não é isso, amigo, pelo amor de Deus, quase falei o nome dele aqui, não é isso, pelo amor de Deus, tem que entender. Eu mandei esse livro do Alberto Costa para ele, mandei esse livro também do pensamento indigenista equatoriano. E, tipo assim, de novo, a mercantilização de algo que não deveria ser mercantilizado desde o início, entendeu? E é por isso que o trabalho de divulgados como Subverta, por exemplo, a gente não deixar esse debate, que ele pode ser político, sim, mas não ser político no sentido de se você se promover em cima de uma plataforma no qual você não vai realmente trazer os preceitos dela, nem trazer uma mudança pautável, né? Isso é bem surreal. E que você falou também sobre a questão do debate marxista versus decolonial. Gente, o centro da minha pesquisa é esse, exatamente isso, que existe um diálogo intrínseco entre as duas teorias, não tem como você dizer que não é. O Quijano, você falou, ele era marxista, ele aprendeu nos estudos do Mariátegui, na teoria marxista da dependência, que é do que eu trago também, e ele mesmo, o processo dele de análise que ele faz é baseado quase no materialismo histórico para mim, pelo menos eu acredito nisso. Então, tipo, eu acho um debate muito fútil também. Óbvio que você pode ter as críticas deles sendo feitas, mas eu acho que a natureza antimarxista em si também eu não concordo em si. Eu acho que alguns são um pouco mais críticos do que o Quijano até, mas aí eu já não posso me aprofundar muito sobre isso, porque o meu foco sempre foi no Quijano. Então, e sobre o que a Aline falou, né?
da questão da decolonialidade se mundializar, né, se globalizar, não no sentido que a gente conhece globalização, mas é porque os estudos pós-coloniais, né, eles vieram com essa tentativa de você dar voz ao subalterno, dar voz ao povo marginalizado, né? Se você, eu trabalho com uma cientista política, que é a Luciana Balestrin, e ela fala muito que esse pós-colonialismo, enquanto ele veio na academia, ele veio muito a partir de estudos de culturais e os estudos literários. E o Eduardo Said, né, ele traz o termo orientalismo, ele meio que tipo, é como se fosse o precursor dos estudos pós-coloniais, mas não muito bem isso. E ele traz sobre essa visão do Ocidente pelo Oriente, a visão do Oriente pelo Ocidente. E ao longo disso você tem trabalhos de outras frentes de diversas universidades pelos Estados Unidos e pela Inglaterra que eles trabalham, por exemplo, o grupo de estudos subalternos que tem da Spivak, e agora eu não lembro o nome dos outros autores, eles trabalham muito com isso também a partir dessa visão do subalterno, e são pensadores e autores de origem indiana, né, sudeste asiático, como eu tinha falado já. A decolonialidade, ela vem, né, que chama de giro decolonial, ela vem só realmente dessa tentativa de trazer a realidade para a realidade latino-americana, essa construção de saberes. Aí a gente pode abrir para debate, com certeza, e conversar. Será que a decolonialidade em si vai além da América Latina? Pós-colonialismo, decolonialidade, ela surgiu de um certo ponto, ela surgiu do pós-colonialismo, né? Então, como é que a gente faz esse debate? Tem esse debate aí rolando também. Eu vejo a decolonialidade como, sim, essa construção dentro do que a gente conhece como América Latina, mas é isso, tipo, o leque é amplo desses estudos enquanto dos países periféricos, dos povos periféricos, né? Que a gente trabalha. Mas fica para a gente questionar. Eu vejo decolonialidade em si como essa construção dos conhecimentos mais aqui na América Latina. Mas enfim, gente. É isso, eu também, que nem a Gabriela falou, se deixar eu fico divagando aqui, eu acabo até falando sozinha e tudo, e vamos lá aí, quem mais tem coisa para perguntar. Não, é isso. É isso. Só uma coisa que eu falei, que tinha falado no chat, que eu falei, que a Gabriela falou, não sei, alguém falou que decolonialidade não fala de ecologia e fala assim. Fui eu que falei, não falei que não fala de ecologia, mas que não tem como centro, e muita gente não consegue romper a lógica produtivista do capitalismo. Foi isso, era diferente. Não falei que não fala sobre, mas eu falei que não coloca no centro do debate. E é muito importante que seja colocado no centro do debate, pelo menos eu acho, né? Principalmente quando a gente está falando sobre os povos indígenas, os povos originários, né? Enfim, é isso. Acho que alguém mais quer falar? Gente, tudo bem, boa noite. Eu ia só falar, se vocês, quando compartilharem, eu escrevi no chat, mas não sei se ficou. Quando vocês forem compartilhar a gravação, acrescentar essas referências bibliográficas que vocês citaram, até as que a Gabriela citou também, que foram bem bacanas. Acho que seria bem legal. Eu coloquei no chat, mas não sei se subiu aí e perdeu. E quero agradecer muito, Carol, maravilhosa, adorei também. A Ellen, que já saiu também, sensacional. As contribuições da Aline, da Gabriela, muito boas, gente. Foi muito bom participar. Que bom que está gravado. Um beijo. Sim. Gente, obrigada a vocês aí pelo tempo aí que vocês se dispuseram para me ouvir falando. Deixar eu falo mais, desculpa mesmo aí, caso tenha passado tempo, tenho que comer também. Mas eu vou colocar assim. Eu posso te passar pelo. Você está no grupo do Mutirão, né? Eu posso te passar, né, Aline, direitinho lá a bibliografia? Sim, aí depois... pode. Eu estou então, lá show. no grupo. Aí eu vou pedir só para. Então, pedir para a Gabriela também. Acho que está todo mundo no grupo, né? Porque eu não acho que saiu daqui do Mutirão, Sim, né? eu acho que está todo mundo aqui. Todo mundo aqui é do grupo. Tinha algumas pessoas, acho que do Mutirão Nacional, que falaram que viriam, mas eu acho que não vieram. Pelo menos eu
Ninguém dos que eu lembro o nome, eu vi aqui. Se tiver alguém aqui, me Gente, corrija. eu sou de São Paulo. Ó, Não sei qual grupo que vocês... Então, qualquer coisa eu passo para a Thalita e ela te passa, pode ser? Que aí... Pode ser. Tá. Eu não sei se... eu não sei qual vai ser a ponte, porque eu também não sei se eu estou em algum grupo que a Thalita também esteja. Eu estou no Acolhimento Nacional, estou no Agitação Nacional, não sei. Gente, não é mais fácil que jogar o contato aí no chat, aí depois manda para ela, não sei. Pode ser. Pode ser também, vou colocar aqui. Eu posso pegar seu contato e posso passar para a Thalita, ou mando direto. Pode ser, Marina, vou colocar aqui no... Obrigada, gente. Show. E a Gabriela também, então a Gabriela pode botar, já que ela está no grupo ali, ela também passa, aí depois a gente junta aí os textos, as bibliografias, aí manda. Então tá. Ai. Gente, então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Ou a gente pode finalizar? Desculpa aí que eu tô morrendo de frio aqui. Tá frio. Ai. Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que foi isso, gente. Acho que você que tem que encerrar, porque eu tinha te transformado em host. Aí, como você estava compartilhando a tela, eu depois voltei pelo computador, mas não quis, porque posso pedir, né, para voltar a ser host, mas aí ia interromper o compartilhamento, aí não quis fazer. Show. Mas eu faço o quê? Só pausa, então? Você vai lá... Não, encerra a reunião, tá? Aí não, você tá, encerra... para terminar. Pode encerrar a reunião, que aí a gravação encerra. Então show, então. Tá? Gente, então, de novo, muito obrigada. Também agradecendo em nome da Ellen aí. E é isso, espero que a gente possa se encontrar em outras formações aí e saber de novos assuntos aí, gente. Obrigadão mesmo. Valeu, gente. Foi um prazerzão estar com vocês. Foi muito bom conhecer tudo isso e espero que tenham mais em breve. Isso, Obrigado foi ótimo. pelo tempo de vocês. Obrigada, gente. Muito bom. Valeu, gente. Muito obrigada, amei. Boa noite. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.